Nós temos aí a nossa circunferência trigonométrica e conforme nós aprendemos, o ângulo ele é contado, ele é medido no sentido anti-horário. Então percebam que o nosso ângulo ele é contado nesse sentido, no sentido anti-horário. Então ele cresce positivamente, o valor da medida do ângulo seja em graus ou seja em radianos, no sentido anti-horário. Mas o nosso ângulo também pode ir no sentido horário. Só que dessa forma ele estará medindo ângulos negativos. Então, quando você verificar medidas de arcos ou ângulos negativos, imagine no círculo trigonométrico o nosso ângulo girando no sentido anti-horário. Primeira determinação positiva. Na sua tela é apresentado um arco de 3.790 graus. Perceba que 3.790 graus, provavelmente, obrigatoriamente, o nosso arco deu várias voltas aí no nosso círculo trigonométrico, aí no sentido anti-horário, porque no sentido anti-horário nós temos arcos positivos, ângulos de valores positivos. Para nós sabermos a primeira determinação positiva, vamos lembrar o que é determinação. Determinação é o início e o fim de um arco, que é um ponto. Então, a determinação desse arco de 3.790 é o ponto A e o ponto P. Primeira determinação positiva é o arco congruente a esse arco de 3.790 graus na primeira volta da circunferência, isto é, nós queremos saber qual que é o ângulo determinado apenas por esse arco, sem ele dar uma volta completa e parando na mesma posição aqui do ponto P. Para isso, basta pegarmos o valor de 3.790, dividirmos por 360. Vai dar 1. 1 vezes 360, 360. Para 379, 19. Abaixo 0, 190. Não é possível fazer a divisão, 0 no quociente. Então temos que este ângulo de 3.790 graus teve 10 voltas, ele deu 10 voltas na nossa circunferência, no nosso círculo trigonométrico, e parou no ângulo de 190 graus. Este resto dessa divisão do ângulo por 360, este resto nos indica exatamente a primeira determinação positiva, isto é, o arco côngruo a 3.790 graus, onde tem a mesma determinação, começa no ponto A, termina no ponto P. Então, 3.790 graus tem a mesma determinação que 190 graus, sendo no 190 graus a primeira determinação positiva de 3.790. Então, são arcos côngruos aí, sendo 190 graus, pertencendo à primeira volta do círculo trigonométrico. Agora nós temos um ângulo de 1.795 graus. Dividindo ele por 360, dá 4. 4 vezes 0, 0. Para 5, 5. 4 vezes 6, 24. Para 29, 5. Vão 2. 4 vezes 3, 12. E 2, 14. Para 17, 3. Então nós temos aí um arco que deu 4 voltas e que é côngruo. A primeira determinação positiva dele é 355 graus. Então a primeira determinação positiva de 1.795 graus é o arco de 355 graus, que é o arco côngruo na primeira volta. Primeira determinação positiva de um arco negativo. Na nossa figura na tela nós temos um arco negativo de menos 150 graus. Significa que, ao invés dele girar no sentido anti-horário, que é o sentido comum positivo de crescimento dos arcos, ele girou no sentido horário, que é o sentido negativo. Ele girou 150 graus. Então nós queremos obter agora a primeira determinação positiva deste arco, isto é, qual que é o ângulo de primeira, qual que é o arco de primeira volta que possui a mesma determinação, o mesmo início e fim que o arco de menos 150 graus. Então basta somar 360 graus. Menos 150 mais 360, obtemos então 210 graus. Aí nós temos a nossa primeira determinação positiva do arco negativo. Só que esse arco não chegou a dar nenhuma volta na circunferência. Ele deu 0 voltas. Agora nós temos um arco de
menos 2.930 graus. Com certeza esse arco deu mais de uma volta aí no sentido horário, sentido negativo aí dos nossos arcos. O que nós vamos fazer? Dividir por 360. Menos 2.930 dividido por 360. Vai dar 7. 7 vezes 0, 0. Para 0, 0. 7 vezes 6, 54. Para 63, 9. Vai 6. 7 vezes 3, 21. 6, 27. Para 29, 2. Menos 290. Perceba que foi dado 7 voltas no sentido horário, no sentido negativo aí do nosso círculo trigonométrico. E a primeira determinação negativa é menos 290 graus. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos a primeira determinação positiva. Então basta somar 360. Menos 290 mais 360. A nossa primeira determinação positiva é o ângulo de 70 graus, que é o arco côngruo a menos 2.930 graus, na primeira volta sendo positivo. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, meus queridos. Um grande abraço.